Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda parte da aula, na qual a gente vai começar com um exemplo e posteriormente a gente vai justificar esses procedimentos que a gente está fazendo até agora. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o espaço vetorial R2, né, em um operador linear. Não está aparecendo ainda, mas T de R2 em R2. As bases que vão ser usadas são beta e beta', né? E eu tenho uma matriz A representada dessa forma. Então, eu quero encontrar a expressão dessa transformação linear. E eu vou fazer o seguinte, né? Olha, a partir de agora a gente pode associar a matriz A com a aplicação linear. Logicamente, vai depender tanto dessa matriz dada quanto as bases. Se eu mudar qualquer um desses elementos, a expressão ela obrigatoriamente vai mudar também. Certo? Outra coisa importante é que eu posso fazer o seguinte, como eu estou querendo de beta para beta', eu posso representar isso dessa maneira. A forma matricial de beta para beta', tá bom? Porque, nesse caso, eu tenho eu tenho bases diferentes, né? Isso difere um pouco do exercício anterior. Antes eu tinha uma base, as duas bases canônicas, nesse caso, a primeira, no caso beta é canônica e beta' não é. Então, como ficaria essa expressão? O primeiro procedimento, padrão para esse caso, no caso eu faço V igual a xy e escrevo ele nessa base que foi dada, já que é a base do espaço de saída. Então, fica x vezes 1, 0, mais y vezes 0 e 1. Ok? Isso implica dizer que meu vetor V, quando escrito na base beta, é igual a quem? É igual a x, y. Né? Essas são as coordenadas. Eu vou chamar isso aqui de x, tá bom? Ok, e agora, o que eu faço? Eu posso pegar e fazer assim. A matriz A vezes... ou eu posso fazer assim, melhor dizendo. Posso dizer que T de beta para beta' vezes V de beta. Escrito na base beta vai ser igual a quem? Aí eu tenho 2, 0, 0, 1, x, y, né? E aqui o resultado, quando você fizer essa operação, vai dar 2x e y. Tudo bem. Terminou? Não, porque tem essa outra base que eu tenho que considerar, né? Então, meu t de x e y associado à matriz A vai ser quem? Eu pego as coordenadas, né, 2x, e escrevo como se esses fossem coeficientes da base dada. Né? Então, 1 e 1 mais y vezes menos 1 e 1. Ao fazer esse procedimento, a gente descobre que o resultado vai dar 2x menos y, 2x mais y. Então, essa é a transformação linear x, y associada à matriz A e às bases beta e beta'. E se eu mudar, né? Se, por exemplo, eu tiver assim, olha. Se eu tiver vou pegar a mesma matriz, tá certo? Que foi quem? Foi 2 e 0 e 0 e 1. Só que agora o meu T, ele não tá de beta para beta'. Aqui é um outro problema, tá bom? É de beta' para beta. Como é que eu vou resolver isso daqui? É muito simples. Um dos procedimentos é, primeira coisa, define o vetor V, né, x, y, igual a ele escrito na nova base. Caso, não sei se vocês lembram, mas a gente já colocou aqui, que o beta' é igual a 1, 1 e menos 1 e 1. Pronto. Então, preciso definir quem são as coordenadas nesse caso. Não é tão trivial porque a gente não tem a base canônica, né? Então tem que descobrir alfa vezes 1 e 1 mais beta vezes menos 1 e 1. Né? Então, olha, o x é igual a alfa menos beta, o y é igual a alfa mais beta. Eu posso somar essas duas expressões aqui, né? E eu descubro que alfa
é igual a x mais y dividido por 2. Se eu subtrair a segunda menos a primeira, eu tenho que beta é igual a y menos x dividido por 2. Né? Ok? Então, quer dizer que o produto... pronto, agora eu já tenho esses valores de alfa, né? É só colocar aqui para ficar melhorzinho. Deixa eu apagar aqui, que a gente já sabe. Então, eu tenho que os coeficientes alfa e beta são iguais a quem? São iguais a... Vou botar assim, y mais x dividido por 2, 1 e 1, mais y menos x dividido por 2, menos 1 e 1. Ok? Isso quer dizer que meu vetor v, quando escrito na base beta', porque essa aqui é a base beta', né? Tem quais coordenadas? A coordenada não vai ser mais x, y. Vai ser y mais x dividido por 2 e vai ser y menos x dividido por 2 também. Certo? Então, isso daqui vai ser o chamado de x, né? Xão. Então, a vezes x vai ser 2, 0, 0, 1, vezes y mais x dividido por 2, y menos x dividido por 2. Okay? Isso aqui vai dar, olha, a primeira coordenada aqui vai dar y mais x, né? Quando multiplicado por 2, esses dois cortam. E a segunda vai ficar quanto? Vai ficar y menos x dividido por 2. Certo. Então, quem vai ser a minha expressão? Pronto. Eu tenho que pegar isso aqui e escrever na segunda base. Mas a segunda base, no caso beta, é a base canônica, né? 1 e 0, 0 e 1. Então, nesse caso, não vai mudar nada. Eu tenho que ter associada a A, mas agora de beta' para beta, né? De x, y vai ser igual, nesse caso, a quem? Vai ser y mais x vezes o primeiro vetor da base, mais y menos x dividido por 2 vezes o segundo vetor, 0 e 1. Isso implica dizer que minha transformação vai ser y mais x, y menos x sobre 2. Ok? Então, pronto, eu consegui encontrar nesse segundo caso. Certo. Então, feito isso, vamos pensar uma coisa. De modo geral, vamos tentar generalizar isso aqui. Deixa eu apagar aqui, só um instante. Então, de modo geral, quase não vai apagar. Só um instante. Pronto, agora foi. Deixa eu escrever isso. De modo geral, a gente tem que fixar duas bases, né? Uma beta e uma beta'. Podem ser as bases canônicas, inclusive, se forem as bases canônicas, vai ficar muito mais fácil, né? Então, fixadas as bases beta, vamos chamar assim, V1, V2 até Vn, tem N vetores, tá bom? Então, as bases betas e a base beta', chamar W1, W2, até Wm. Olha, elas não precisam obrigatoriamente ter a mesma quantidade de vetores. Vão ter a mesma quantidade quando a gente está trabalhando com um operador linear, mas isso não obrigatoriamente é necessário. Então, a gente fixa duas bases e a matriz, essa matriz aqui, e a matriz A, que eu vou representar dessa maneira. A11, AM1, né? Ela vai ter M linhas e N colunas, né? A1N até AMN, ok. Certo? Então, seria uma matriz de ordem M por N.
Então, ao olhar ela, a gente sabe o seguinte. Isso daqui estaria associado a uma transformação de beta para beta'. Por quê? Porque você tem, olha, deixa eu anotar aqui, a quantidade de linhas, M linhas, né, que está intimamente relacionada com essa beta', e N colunas, que está relacionada com a base beta, tá bom? Então, deixa eu até anotar aqui. Isso aqui está relacionado com beta', isso aqui está relacionado com beta. Fiquem atentos ao espaço vetorial de onde para onde você está fazendo, porque você pode se confundir, tá bom? Então, nesse caso, a gente diz assim, olha, podemos associar uma transformação T, que está associada à matriz, né? A gente chama matriz de transformação de beta para beta', que vai, olha, a gente vai usar o R para ficar mais simples, né? Mas pode ser de qualquer espaço vetorial. Mas aqui você tem do RN, que é o espaço de saída, para o RM, tá bom? No qual você tem um vetor cuja imagem vai ser o TA de V. E se eu fizer o X escrito... se eu fizer... Vamos aqui, calma. Se eu fizer o vetor V, um vetor V, escrito na base beta, ele vai ter qual formato? Vai ser né, a gente vai pegar o formato matricial das coordenadas dele, né, x1, x2 até xn. Tá? Eu vou chamar ele de x. Quando eu multiplico A vezes x, olha o que acontece aqui, olha. Eu tenho A11, A12, A1m. Aí embaixo, AM1 até AMN. Ok? E multiplico por essa matriz. x1, x2, a matriz das coordenadas do vetor, né, original na base beta, né? Então, aqui, olha. Olha o que vai acontecer. O resultado vai ser y1, y2 até ym. Por que ym? Por que tem m elementos? É simples. Aqui não é m por n, aqui não é n, né? No caso, n por 1. Você tem n linhas e uma coluna. Então, ao simplificar esses elementos aqui, opa, acabei cortando errado. Ao simplificar o n com n, a gente vai ter uma matriz com m linhas e uma coluna, tá bom? Ok, então vai ser o espaço de chegada, certo? Então vamos lá. Dessa forma, a gente vai ter o seguinte, olha. Deixa eu colocar aqui, ó. A transformação associada à matriz A e às bases beta e beta', vai ter esse formato. Por quê? Eu não entendi. Então, deixa eu só repetir rapidamente. Você tinha a matriz A, que era A11, né, até A1n. AM1 até AMN. Né? Ok. Isso vezes x1, x2 até xn, o vetor escrito na base beta. Né? E esse resultado ia dar quem? Ia dar y1 até ym. Terminou? Não. Ainda depende, né? Se não for a base canônica, né? Então, o que você tem que fazer? Na realidade, sempre tem que fazer isso, né? Porque T de associado à matriz A e as bases de um vetor, né? Vai ser igual a quem? Y1 W1 mais YMWM. Por que isso? Olha, não sei se vocês lembram, mas a base beta' era W1, W2 até WM, né? Ok, então pronto, dessa forma você consegue encontrar uma expressão. Outra coisa, para você encontrar esse YI, ele vai ser simplesmente o produto da iésima linha da sua matriz vezes o x1, x2 até xn. De modo geral, a gente usa as bases canônicas. Isso facilita muito os cálculos, tá bom?
A gente consegue facilmente encontrar a partir de uma matriz e a base canônica, né? Você consegue encontrar uma expressão rapidamente. Ok. Então, para ilustrar novamente, aqui ó, a base canônica, para você ficar mais tranquilo e ver que não é coisa de outro mundo. O que é que eu faço? Como eu sei que é a base canônica, vamos observar uma coisa. Primeiro, R3 para o R2. Então, você percebe que essa daqui, ó, olha, da forma que foi dada, dizer que será uma transformação linear de beta' para beta. Né? Não faz sentido ser de beta para beta' por conta da dimensão, tá bom? Ok, então, como é uma base canônica, eu vou dizer assim, que o meu vetor x, y e z, que é todo R3 para R2, quando escrito na base beta', vai ser exatamente x, y, z. Isso só é válido para base canônica, tá bom? Guardem isso. Agora, o que eu tenho mais? Eu tenho a matriz que me foi dada, né? Essa daqui. Isso é multiplicar, né? Então, eu tenho deixa eu chamar isso aqui de x, né? Só para não perder o hábito. Então, a vezes x é igual a 1 menos 3 e 5, 2, 4 menos 1, e vezes x, y e z. Quem vai ser isso? Isso aqui vai ser x menos 3y mais 5z. Isso aqui vai ser 2x mais 4y menos z. Okay? Então, a gente consegue já encontrar quem é a transformação. Né? Isso quer dizer que a transformação associada a A, de beta' para beta, nesse caso, vai ser igual a quem? A x menos 3y mais 5z e 2x ficou bem pequenininho, né? Mais 4y menos z. Ok, pronto. Então, eu consigo muito rapidamente resolver esses problemas se eu estiver trabalhando com a base canônica. Ok. E só para não perder o hábito, eu quero fazer o seguinte. Eu quero testar esses valores. Será que vai funcionar? Será que eles funcionam bem? Tão simples, né? Vamos fazer o seguinte. Eu acabei perdendo a expressão, mas vamos lá. Os valores que a gente tinha era 1, menos 3 e 5 e 2, 4 menos 1. Certo? X, Y, Z. Então, a expressão que a gente encontrou aqui, eu já vou direto. T de x, y e z é igual a x menos 3y mais 5z e 2x mais 4y menos z. Então, se eu fizer o seguinte, olha, se eu aplicar t de 1, 2 e menos 1 nessa transformação linear, o que vai acontecer aqui? Estou olhando nessa transformação, tá bom? Então, vai dar aqui, vai ficar 1 menos 6 menos 5, né? E nesse outro canto vai ficar 2 mais 8 mais 1. Né? Então, aqui a gente tem, nesse primeiro caso, menos 10. Né? E nessa segunda entrada vai ficar 11. Perfeito. E como ficaria na minha matriz, se eu quisesse aplicar esse vetor na minha matriz? A transformação usando a matriz. Simples, pegava 1, menos 3 e 5. 2, 4, menos 1, e multiplico pelo vetor dado, 1, 2, menos 1. E aqui vai dar exatamente quanto? Menos 10 e 11. Ok? Então, é bem mais simples do que o que se parece. Tá bom, pessoal? Então, na terceira parte da nossa aula, vai ser a terceira e última, a gente vai fazer o caminho contrário, ou seja, a partir de uma transformação, a gente vai encontrar nossa matriz inversa. Ok? Um abraço e até já já. Valeu!